Oi, gente, tudo bem? Vou começar então pela primeira vez a gravar não é bem uma aula, mas é só a correção da atividade que a gente já fez, né? Que a gente estava fazendo em sala. Então, a atividade que vocês fizeram era para uma espécie de roteiro de leitura e de análise das características do gênero carta aberta. Então, o objetivo da atividade era fazer com que, ao final dela, vocês tivessem uma noção de como funciona o gênero carta aberta, né? Então, vamos começar. Eu coloquei aqui no começo do slide um esqueminha que um aluno do segundo ano de agro fez, é um esquema de leitura. Mas eu achei bem legal a forma como ele organizou, ajuda a gente a entender como que funcionava cada um dos textos. Então, texto 1, lembro que vocês receberam 3 textos. O primeiro texto era uma carta aberta do programa de pós-graduação de artes e deixa eu pegar aqui. Só um minuto. Então, o primeiro texto era uma carta aberta dos estudantes do programa de pós em arte e cultura, visual, mestrado e doutorado da Universidade Federal de Goiás à sociedade. Nessa carta, o que esses estudantes fazem? Eles manifestam seu apoio aos movimentos de ocupação, o qual é contra as medidas tomadas pelo governo Michel Temer, que essas medidas aí abalariam a educação básica e superior. Então, para defender essa tese, eles criaram 4 subteses. Eles desmembraram essa tese, na verdade, em 4 pontos principais. O primeiro é de que eles são contra a emenda que limita o teto dos gastos públicos. A segunda eles são contra a reforma do ensino médio. A terceira, contra a escola sem partido. E a quarta, contra a terceirização das escolas públicas em Goiás. Para cada uma dessas subteses, desse desmembramento da tese principal, os autores da carta selecionaram vários argumentos. E aqui o Weber, né, que é o aluno que fez esse esquema, faz a seleção desses argumentos. Então, para comprovar que eles são contra comprovar e convencer o leitor dos motivos pelos quais eles são contra a emenda que limita o teto dos gastos públicos, eles vão colocar um argumento dizendo que eles são contra porque isso congela o valor dos investimentos e a PEC não inclui a metade do PIB nacional que diz respeito à previdência, né, social. Depois, eles não consideram o aumento da população e não trata do aporte dos recursos para o desenvolvimento social. E depois, o argumento de que faria, né, um rombo de 196,8 milhões se entrasse em vigor, né? Então, ali são alguns argumentos que eles colocam para comprovar por que os motivos pelos quais eles são contra a emenda que limita o teto dos gastos públicos. Depois, para comprovar por que eles são contra a reforma do ensino médio, eles vão utilizar o argumento dizendo que a reforma eliminaria a possibilidade de ampliação da formação estética, física, ética, além de que as escolas particulares poderiam manter as outras matérias com diferenciais de formação que pode ampliar a desigualdade de formação dos pobres e ricos. Depois, para justificar porque eles são contra a escola sem partido, eles vão utilizar lá um primeiro argumento dizendo que é uma discussão entre as esferas políticas de esquerda e direita e não entre a educação, que eles vão colocar que a escola está sendo utilizada como um instrumento político, para jogo político. E depois eles vão colocar um outro argumento dizendo que o movimento Escola Sem Partido criminaliza o debate de ideias. E justifica isso dizendo que eles querem que as pessoas respeitem as classes, gêneros, e isso não tem a ver com ideologia, mas com a humanidade.
Depois, no último argumento aqui, última subtese, que eles precisam comprovar que são contra a terceirização das escolas públicas em Goiás, eles vão utilizar o argumento de que a gestão vai para empresas privadas sem experiência na educação, além de não garantir o piso trabalhista para os professores, né? Então, essa terceirização das escolas prejudicaria ali o piso trabalhista, né, o piso salarial para os professores, e também faria com que a gestão dos professores e de todos os outros funcionários iriam para empresas privadas, que seria prejudicial a esses funcionários. Então, observe, eles tinham uma tese muito abrangente, dividiram, portanto, em 4 partes principais. Para cada uma dessas partes, eles fizeram um levantamento de argumentos que vem para o texto como um recurso para convencer o leitor, que no caso seria a sociedade, do posicionamento que eles assumem. O segundo texto é um texto escrito pelo Felipe Rosa, né? E é direcionado para o Abraham Weintraub, eu não sei pronunciar direito o sobrenome dele. E aí ele escreve esse texto demonstrando que o Weber coloca aqui, demonstrando que fala coisas, mas que nunca foi em uma universidade ver se tem mesmo essas coisas, né? Mais ou menos isso. Na verdade, o tom do texto é de crítica. Ele critica uma fala que o ministro da Educação fez, criticando as universidades, e vai usando uma série de argumentos para comprovar que essa fala, na verdade, não tem fundamento. Bom, aí ele vai se apoiar, vai utilizar esse argumento aqui a tese dele, o principal argumento, né, seria de que ele não tem autoridade para falar o que fala, porque ele nunca foi em uma universidade. Daí o outro argumento é dizer que ele se apoia também em pessoas que nunca foram em uma universidade. Todo o seu discurso é baseado no discurso do que ele chama, meu filho ali brincando atrás, do discurso do Olavo de Carvalho, que segundo ele também nunca foi numa universidade. E aí ele também vai demonstrar com dados científicos como o Brasil é o 14º país que produz conhecimento no mundo, e refuta a ideia de que eles querem bolsinhas porque uns são encostados. Então ele vai rebatendo todos os argumentos que o ministro coloca na fala dele. Então, essa fala do ministro... nessa fala do ministro, ele diz que as universidades têm muito desperdício, que tem politicagem, ideologização, balbúrdia, e tem cracolândia, e todo mundo quer uma bolsinha, coisas desse tipo. Então, ele vai rebatendo com esses argumentos, com argumentos científicos, por exemplo, o de que as universidades têm muitas pesquisas científicas, é o 14º país no mundo que produz um conhecimento. Isso aí vai rebater a ideia de que a universidade traz muito desperdício. Ele vai refutar a ideia de que querem apenas bolsinhas, porque não são bolsinhas, são pagamentos dessas pesquisas, e por aí vai. E daí ele vai falar também aqui, né, que o que eles fazem é para o bem da população brasileira, como a viabilidade do pré-sal, vacinas, etc. Então, ele vai trazer todos os exemplos de sucesso da universidade para ir contra a crítica do ministro. Tudo isso serve também como forma de convencimento do leitor. Ele tenta convencer o leitor do posicionamento dele, né? E aí ele vai terminar dizendo que o problema não está na universidade, mas em alguns membros da família Bolsonaro, que ele coloca ali. E aí já traz um ataque mais direto para o ministro. Vocês vão perceber que esse texto ele é bem de ataque, ele vai direto pro ministro, né? Ele é bem direcionado e ele tem vários momentos de interlocução, porque ele tem mesmo como o objetivo principal é atacar, não é só pedir uma mudança, é mostrar o quanto está insatisfeito. Depois, por fim, o último texto,
que tem por principal diferença dos textos anteriores é que o último texto ele é feito numa situação de vestibular. Já os textos anteriores são feitos em situações reais, entre aspas, de uso, né? Então, no último, era um texto, uma carta aberta aos alunos do ensino médio de Paranavaí, em que o autor manifesta-se contra o bullying e o cyberbullying, pois viu que em Paranavaí isso é constante, tinha vários casos de bullying e cyberbullying, e daí ele vai utilizar esses argumentos para comprovar que o bullying e o cyberbullying é um problema aqui em Paranavaí. Aí, um dos argumentos é dizer que quem pratica violência quer se mostrar poderoso, mas não pensa que é uma atitude desumana e ruim para a convivência social. Um outro argumento é dizer que o bullying é às vezes visto como algo inocente, mas os especialistas demonstram que influencia muito no psicológico da pessoa. Pede para que não sofram, né, que essas pessoas não sofrem, para mobilizar-se em defesa de relacionamentos saudáveis na escola. Aí convida a reflexão, aqui uma boa convivência gera amizades, crescimento, etc. Fala ainda para que quem sofre, que é bom buscar ajuda. Então, observe que esses argumentos aqui, eles vêm tanto no tom de convencer o outro de que o bullying não é uma coisa legal, quanto também no tom de pedir para que não se faça mais aquilo, de resolver o problema. É nessa toada que vai mais a carta aberta de vestibular. Então, tem essa toada de tentar resolver, de pedir uma solução. Bom, então vamos agora para a correção, né, da atividade. A primeira pergunta pedia para que vocês comparassem os títulos das 3 cartas. Quais eram as características comuns entre eles? E daí a gente viu, olhando para os títulos, a gente tem aqui carta aberta dos estudantes do programa de pós em arte e leitura do mestrado à sociedade. Carta aberta aos alunos do ensino médio de Paranavaí. Carta aberta a Abraham Weintraub, ministro da Educação. Então, observe, quando a gente pensa em título de texto, normalmente a gente pensa num título como, sei lá, As Minhas Férias, A Casa de Minha Mãe, ou alguma coisa assim, que tenha ali um tom de criatividade, né? Mas na carta aberta, a gente não tem esse tipo de título. O título de carta aberta é bem característico do gênero, ele traz o próprio nome do gênero, que é a carta aberta, e o destinatário. Então, você tem o nome do gênero, carta aberta, carta aberta, carta aberta, e temos o destinatário como elementos essenciais. Aqui, a sociedade, aos alunos do ensino médio de Paranavaí, a Abraham Weintraub, ministro da Educação. Então, observe que necessariamente em todos esses títulos apareceram o nome do gênero e o destinatário. Mas em alguns casos também pode ter o remetente, carta aberta dos estudantes do programa de pós à sociedade. Também pode ter o remetente, às vezes também aparece o assunto. Poderia ser, por exemplo, carta aberta sobre bullying e cyberbullying aos alunos do ensino médio de Paranavaí, tá? Mas o que é necessário é que tenha o nome do gênero e o destinatário. Bom, com isso, então, o que a gente aprende? Que os títulos das cartas abertas devem ter o nome do gênero e o destinatário. E, em alguns casos, acrescenta-se também o tema e o remetente. Esses anote, obviamente, é para vocês anotarem, tudo bem? Então, vamos para a segunda. Qual é a tese da carta 1, da carta 2 e da carta 3? Então, a gente já tinha falado sobre o que é tese. A tese é um posicionamento do autor sobre o tema, né? É o posicionamento central, é aquilo que organiza todo o texto. Todo o texto, todos os argumentos que estão ali são colocados ali para defender a tese, né? Então, a tese é o eixo organizador do texto. No texto 1, a tese fica bem evidente ali no comecinho ainda, quando ele fala assim, ó. Maior movimento é contra a série de medidas arbitrárias tomadas pelo governo liderado pelo presidente Michel Temer, que abala profundamente a estrutura da educação básica e superior brasileira. Então, aqui deixa claro que
eles estão se posicionando contra isso, contra essas medidas tomadas pelo governo Michel Temer, que abala, segundo eles, a educação básica e superior. Depois, no texto 2, não tem um lugar no texto que vocês vão encontrar essa tese, né? Mas implicitamente você pega a ideia de que ele está defendendo a ideia de que a universidade não é lugar de balbúrdia, como o ministro tinha colocado. E no texto 3, a tese também fica um pouco mais implícita do que no texto 1, mas dá pra gente pegar aqui que o que ele defende é que ele é contra o bullying e o cyberbullying nas escolas de Paranavaí. Né? Ó, estou escrevendo essa carta como um manifesto contra o bullying e o cyberbullying. Então, o que vocês precisam anotar? Que toda carta aberta precisa de ter uma tese. A tese é o elemento mais importante da carta aberta, porque é aquilo que vai organizar todo o texto, é o seu posicionamento sobre o tema ou problema, né? Que vai engendrar, que vai motivar a escrita da carta. Vou dar um pause aqui por causa do meu neném. Peraí. Bom, vamos continuar, que eu tava dando janta pro meu filho. Bom, gente, então agora, o que eu tava falando até agora é que a tese é a parte mais importante do texto. Então, vocês têm que anotar aí que toda carta aberta precisa ter uma tese. Essa tese pode vir de forma explícita, como aconteceu no texto 1, ou ela fica implícita, já que a gente vai conseguir absorver ela e entender o que é essa tese a partir do direcionamento comum entre todos os argumentos. Então, se todos os argumentos apontam para um lado, esse posicionamento é a tese, ok? Bom, a questão 3 falava assim: a tese de uma carta aberta geralmente se formula a partir do posicionamento do autor em relação a algum problema. Quais são os problemas que engendram a criação da carta 1, 2 e 3? Engendram aí tem o sentido de geram, motivam, tá? Então, no texto 1, o problema é o fato de o governo ter tomado uma série de medidas que desfavorecem a educação. O texto 2, o problema é o fato de o ministro da Educação ter feito um pronunciamento desfavorável às universidades e às suas políticas públicas. E o texto 3, o problema é de que há muitos casos de bullying nas escolas de Paranavaí. Então, observe, para que exista uma carta aberta, é necessário que exista, antes disso, um problema que incomode a um grupo grande da sociedade, ou a toda a sociedade, mas um grupo de pessoas. Não é um problema que incomoda só a você, tem que ser um problema de interesse coletivo, que está impactando uma coletividade. Olha só, o primeiro era de um nível nacional, o segundo também e o terceiro aqui mais regional. Mas é um problema de interesse coletivo, existe um problema. E é porque existe um problema que a gente escreve a carta aberta na tentativa de solucionar o problema ou criar um caminho para a solução ou deixar as pessoas mais cientes daquilo. Eita, só um minuto. Aula com meninas. Ok? Então anotem aí que toda carta aberta precisa expor uma situação-problema, pois é essa situação-problema que motiva a escrita da carta. Normalmente, essa situação-problema já é exposta no primeiro parágrafo. Então, para facilitar, eu anotaria aí que o início da carta aberta começa com a exposição de uma situação-problema. Porque depois de expor essa situação-problema é que você vai entender que você vai se posicionar a respeito desse problema. Para vocês terem uma ideia, deixa eu ver, eu acho que eu não tenho aqui o texto, mas no começo do texto 2, o texto 2 deixa bem fácil de entender essa exposição da situação-problema. Olha o jeito que ele começa.
Em entrevista recente ao Jornal Nacional, o senhor afirmou, entre outras coisas, que as universidades brasileiras têm muito desperdício relacionado à politicagem, ideologização e balbúrdia, que algumas têm Cracolândia e que no Brasil todo mundo quer uma bolsinha. E finalmente que seu filho estudaria em Portugal, no Chile ou fora do Brasil, mas na Federal de Minas é que não vai. Então o que ele fez? Ele expôs a situação, problema que motivou ele a escrever aquela carta, entende? Então isso é importante vocês anotarem. Questão 4. Quais informações e ou argumentos as cartas 1, 2 ou 3 utilizam para contextualizar essas teses, né? Então você tem, lembra que os textos têm teses, que são essas daqui. E aí, para contextualizar essas teses, a gente traz uma série de informações, né? No texto 1, quais são as informações? Eles colocam as informações têm uma apresentação pessoal, né? Coloca quem está escrevendo, nós, estudantes do mestrado, ligado vimos a público manifestar nosso apoio aos movimentos de ocupação que ocorrem neste momento em todo o Brasil e em especial na faculdade. Então tem aqui a apresentação pessoal, o posicionamento e os fatos, que são, na verdade, a exposição da situação, problema que a gente falou na questão anterior. Então, quais são os fatos? Existe um movimento de ocupação que está ocorrendo em todo o Brasil e em especial na faculdade deles, né, a Universidade Federal de Goiás, né, e aí eles explicam quais são os fatos que organizam essa ocupação, né, a luta secundarista, daí que ocupam mais de 1.200 escolas e de universidades que ocupam mais 180 instituições. Então, como que funciona aqui essa contextualização? Por meio da apresentação pessoal e dos fatos que descrevem a situação problema. Aí é uma forma de começar uma carta aberta, né? No texto 2, aquele que a gente acabou de ler, ele faz uma exposição detalhada de uma situação bem específica que motivou ele a escrever esse texto, que é o fato de ele faz um relato do que o ministro falou e que ele não concordou. E depois no texto 3, eles vão colocar aqui o posicionamento, a posição da qual o autor fala, né? Como se eu escrevesse professora de português, né? Aqui não, eles colocam como alunos do ensino médio, eles marcam a posição social a partir da qual eles vão escrever o texto. Como alunos do ensino médio, eu e meus colegas de sala de aula. Então, de novo, tem ali uma apresentação pessoal. Aí vem os fatos, né? Temos estudado sobre o bullying e constatados muitos casos nas escolas de Paranavaí. Então, qual é a descrição do problema? Qual é o problema? É o fato de que há muitos casos nas escolas de Paranavaí. Então, observem o que pode ter no primeiro parágrafo. No geral, a gente pode ter uma apresentação pessoal e principalmente a apresentação de uma situação problema, né? Essa apresentação é feita por meio da exposição de fatos. Então, anote, primeiro parágrafo, a gente pode começar de várias formas, mas uma forma comum é que se faça uma apresentação pessoal e a exposição da situação problema. Às vezes, só a exposição da situação problema. Depois, questão 5. Quem é ou são os autores ou autor das cartas 1, 2 e 3? Na carta 1, então, qual é o autor? Né? É um autor coletivo, que na verdade são os estudantes do programa de pós-graduação em arte e cultura visual do mestrado e doutorado da Universidade Estadual de Maringá. É da Universidade Estadual de Maringá? Gente, é da Universidade Federal de Goiás. É que eu tenho tanto... É tão automático para mim escrever Universidade Estadual de Maringá que eu acho que eu escrevi sem perceber, tá? É a Universidade Federal de Goiás. Na carta 2, o autor é o Felipe Rosa, diretor não sei como ler, né? Na
Carta 3, o autor é aluno consciente, na verdade um aluno do ensino médio, como é uma carta feita em situação de vestibular, de avaliação, ele não pode se identificar, então coloca como aluno consciente. Então observe que os autores da carta 1, o autor da carta do 1 é coletivo, então não é uma pessoa só, são vários estudantes. O autor da carta 2, apesar de ser apenas uma pessoa, fala em nome de uma instituição inteira. Então, também traz consigo uma coletividade. E o autor da carta 3, ele ali é, entre aspas, individual, mas também não, porque ele fala em nome dos alunos do ensino médio. Então, o que a gente pode observar com isso? Eu esqueci de colocar aqui Ah, não, tem mais uma questão aqui. A gente pode observar isso que já está aqui no anote, né? Como a carta aberta trata de um interesse coletivo, a autoria pode até ser individual, mas sempre terá uma voz coletiva, uma voz da coletividade. Isso aqui também tem a ver com essa questão 6, que é, na carta 2, apesar do autor ser só uma pessoa, poderíamos considerar que ele usa sua voz para representar um grupo social? Se sim, qual? Se não, justifique. Sim, ele poderia, apesar de ele ser uma pessoa só, ele fala a partir de uma voz social, que é a voz da instituição de ensino, no caso, essa instituição aqui. Então, com a questão 5 e a questão 6, a gente aprende o quê? Que a carta aberta, como ela trata de um interesse coletivo, não pode ser um interesse só meu, a autoria dela pode até ter um nome lá individual, mas sempre vai trazer junto uma voz coletiva. Ok? Anotaram? Questão 7. Qual foi a intenção dos autores da carta 1 ao publicarem? Então, a intenção dos autores foi a de mobilizar a população, a tentativa de barrar os cortes do governo, né? Então, observe que na carta 1, por que eu coloquei essa questão? Porque quando você termina de ler a carta 1, você vai percebendo pelo tom que ela traz que a intenção era de fato fazer uma transformação social, fazer com que um estado de coisas que era o de inconsciência ou talvez de não ciência da população em relação àqueles fatos mudasse para ciência da população em relação àqueles fatos. De fato, tinha essa intenção. Agora, qual é o objetivo da carta 3 ao publicarem? O objetivo da carta 3 também é de mudança de um estado de coisas. Antes tinham vários casos de bullying. Ao publicar a carta, a intenção é de que diminuíssem esses casos de bullying, cyberbullying nas escolas de Paranavaí, né? Então, há a intenção de uma mudança de estado de coisas. E aí, uma transformação, né? Agora, a carta 2, no exercício 9, ela tem uma diferencinha, porque pelo tom que ela traz, que é um tom bastante agressivo, que traz mesmo uma ideia de mostrar insatisfação, vocês vão percebendo que o objetivo dela vai ser diferente das demais, porque ela tem como objetivo mais mostrar insatisfação em relação ao posicionamento do ministro. Ele não busca, na verdade, uma transformação empírica, mas apenas a demonstração de um estado de espírito, de insatisfação. Isso é bom para uma carta aberta? Sim, talvez ou não, tá? Tudo depende do contexto, para quem você está escrevendo. Eu não sugiro que vocês utilizem esse mesmo tom tão agressivo numa situação de vestibular. Depende, talvez, né? Depende. Eu acho que tudo depende do contexto. Mas se a gente for parar para pensar, é isso que eu traria para vocês na reflexão em sala de aula, que o tom que ele utiliza, atacando, por exemplo, na última frase, quando ele falou, ou seja, ministro, quando tiver uma oportunidade de ficar calado, aproveite-a e trabalhe. Se você fosse o ministro da Educação e recebesse essa carta, você mudaria o seu posicionamento sobre a universidade
ou você ficaria e mudaria consequentemente as políticas públicas, tentaria favorecer mais as universidades, liberar mais verbas, ou você ficaria com mais raiva ainda dos universitários? Então eu acho que essa que é a questão para parar para pensar. Eu acho que ele ficaria ainda com mais raiva, pegaria mais birra e tentaria prejudicar ainda mais as universidades, por conta do tom desse tom agressivo, né? Então ela funciona mais como um desabafo, essa carta. Por que eu não sugiro? Porque existe um gênero próprio para fazer esses desabafos, essa insatisfação, que é o gênero carta de reclamação. A carta aberta também serve para isso. Só que se eu fosse utilizar esses gêneros para resolver alguma questão social, o que eu teria feito no caso do Felipe Rosa? Eu teria primeiro mandado para o ministro uma carta de reclamação. Porque a carta de reclamação ela vai individualmente, vai direto para o ministro, só para ele. E aí sim, se a carta de reclamação não fosse respondida e os seus pedidos não fossem atendidos, aí sim eu publicaria uma carta aberta, entende? Então é só para a gente pensar sobre isso. Tá errado? Não tá errado. É só uma reflexão, ok? Então o que eu coloco aqui como anote? A carta aberta é escrita com a intenção de gerar alguma transformação social. Então, quando vocês fizerem a de vocês, ao final da leitura do texto, eu peço que vocês pensem nisso. Eu consigo, com o meu texto, motivar a transformação de alguma coisa? Tá? Daí aqui eu não coloquei os argumentos, porque já lá no esquema que eu coloquei no início do slide tem esses argumentos, né? Depois e cada um selecionou argumentos diferentes, mas qual carta você considera ter argumentos mais consistentes? Crie um quadro com exemplos dos principais argumentos de cada carta e justifique sua resposta a partir dele. Então, cada um vai ter selecionado alguns argumentos, mas a resposta de qual tem argumentos mais consistentes é a carta 1. A carta 1 traz uma série de argumentos legais, por exemplo, traz leis, traz datas, traz números específicos de valores específicos. Então, ela traz argumentos bastante, nomes de instituições, são argumentos bastante ricos, válidos, validados cientificamente. Então, a carta 1 é a que tem mais força argumentativa, ok? Aí, com essa questão, eu queria que vocês entendessem que o texto, por ser um texto público e objetivar convencer os leitores de sua opinião, os autores de cartas abertas precisam dispor de argumentos convincentes, baseados em dados científicos, empíricos, sempre que possível. Não são só argumentos convincentes, eles precisam ser reais, isso é importante, nada de fake news, né? E eles precisam ser baseados em fatos científicos, empíricos, sempre que for possível, ok? Depois, questão 11. Como toda carta, essas também mantêm interlocução com os destinatários. Quais são as principais marcas de interlocução dos 3 textos? Essas marcas mantêm o mesmo tom em todos eles? O que é marca de interlocução? Vamos relembrar. Marca de interlocução são todas aquelas marcas que mostram que eu tenho algum contato com o meu leitor. Por exemplo, quando eu faço pergunta para vocês. E aí, o que vocês acharam? Eu estou fazendo uma interlocução, estou fazendo um contato com vocês. E nas cartas isso acontece muito, né? Se eu escrevo uma carta para minha mãe e falo... mãe, como estão as coisas aí? Aqui tá tudo bem. Quando eu falo como estão as coisas aí, eu tô mantendo um contato, é uma marca de interlocução. Isso vai aparecer também nas cartas abertas, mas com menor frequência. Por quê? Porque a carta aberta é diferente das outras cartas, não é feita para uma pessoa só, ela é feita para uma coletividade. Daí vocês falam, mas a carta lá do 2 é feita só para o ministro. Mais ou menos, né? Ela é feita para o ministro, entre aspas. Apesar de ser direcionada para ele, ela é publicada, ela é pública. Então, todos podem ler. Obviamente, então, quem escreve não está pensando que só o ministro vai ler. Vai ser todas as pessoas vão ler. Então, tem ali um destinatário
coletivo também, né? Então, às vezes, quando ela tem um direcionamento assim, igual acontece na carta 2, mais específico, mais individual, é possível que tenha mais marcas de interlocução. Agora, na carta 3 e na carta 4, e na carta 4 não, e na carta 1, tem um destinatário mais amplo, né? Que na 1 é a sociedade, que é bem amplo, e na carta 3 é os alunos do ensino médio de Paranavaí. E aí vocês vão vendo que quanto mais amplo, menor é a quantidade de marcas de interlocução. Na carta 1, que é destinatária à sociedade, que é muito amplo, tem pouquíssimas marcas, né? Porque eu diria que só mesmo lá o com respeito e preocupação, em momentos de fazer nossa voz ser ouvida, daí a assinatura, pouquíssimos momentos. Algumas vezes que tem ali contra-argumento, mas é bem pouco. Agora, na carta 2, tem muitos momentos que acontecem essas marcas de interlocução. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Caro ministro, o senhor afirmou, o seu filho, o senhor, não pense. Nos diga uma coisa, ministro, de onde você acha que veio a viabilidade do pré-sal, nosso programa de vacinas, e daí por aí vai, né? Então, o que eu quero que vocês aprendam com isso? Que, como toda carta, a carta aberta também tem marcadores de interlocução com o leitor. Às vezes mais, às vezes menos, mas tem, ok? E aí, na questão 12, eu pergunto, no geral, as cartas abertas terminam pedindo a resolução do problema que a gerou? Não, isso é uma afirmação, tá? No geral, as cartas abertas terminam pedindo a resolução do problema que a gerou. Isso acontece nas 3 cartas, se sim, indique os trechos que comprovam a sua resposta. Então, acontece mais ou menos, né, não de forma tão explícita, mas acontece nas 3 cartas. Então, na primeira, quando ele diz assim, a população brasileira precisa estar ciente... Peraí, deixa eu... A população precisa estar ciente de que, e daí faz tudo o que ele precisa estar ciente, ele está fazendo um pedido de resolução do problema, né? Antes a população não estava ciente, agora eu quero que fique ciente. Vamos resolver esse problema de informação. Depois, a carta 2 vai pedir lá, peço maior atenção ao assunto e aos casos que possam ocorrer ao seu redor. Vamos nos mobilizar e agir em defesa dos relacionamentos saudáveis. É um chamado aos leitores. É a carta aberta, esse pedido de solução, normalmente é um momento que tem ali a interlocução também, que é um momento que você vai direcionar para o seu leitor, que é um leitor público, é um leitor coletivo, e pedir para que ele venha te ajudar a resolver o problema. Depois, na questão 3, a gente tem lá, ou seja, ministro, quando tiver uma oportunidade de ficar calado, aproveite e trabalhe. Essa aí, por conta daquilo que eu expliquei do tom mais agressivo e tal, ela vem com um pedido de solução, entre aspas, que é pare de falar abobrinha e trabalhe, mas bastante irônico e agressivo, né? Bom, então o que eu quero que vocês anotem? Que a carta aberta no geral termina com um pedido de resolução do problema ou reafirmação do propósito. Às vezes esse propósito é só pedir a conscientização da sociedade. Não necessariamente, o que eu quis dizer é que não necessariamente é a resolução de um problema físico, ok? Mas tem esse pedido de resolução do problema. 13. Para organizar os argumentos, os autores das 3 cartas utilizam operadores argumentativos. Identifique-os e grife-os. Eu coloquei essa questão só para chamar a atenção de vocês para esse conteúdo que eu venho deixando nas entrelinhas de todos os exercícios, porque se a gente está trabalhando com texto argumentativo, isso quer dizer que a gente tem argumentos nos textos. E se a gente tem argumentos, a gente precisa organizá-los, né? E não tem palavrinhas melhores na língua para organizar os argumentos do que os operadores argumentativos. Então, eu não grifei todos aqui, não vou colocar aqui na resposta, mas tem vários. Vamos pensar lá no texto 1, quando tem ali na 1, 2, 3, 4, 5, na 6ª linha da primeira parte lá, contra a proposta da emenda constitucional, tem, além disso,
Na linha anterior tem entretanto, e aí por aí vai. No texto todo vocês vão encontrar essas palavrinhas. Além disso, entretanto, nem, não só, mas também. Além disso, tem bastante. Que mais? Portanto, mas. São todas palavras que organizam os argumentos. Então, o que eu quero que vocês aprendam com isso? Que, como operadores argumentativos direcionam os argumentos, eles são recursos importantes em uma carta aberta e vocês precisam saber usá-los. E aí, por fim, a questão 14 vai dizer assim: conscientes do ponto de vista do oponente, autores de cartas abertas defendem-se de possíveis respostas por meio de contra-argumentos. Identifique-os no texto. Os contra-argumentos são importantíssimos para qualquer texto argumentativo. Para a resposta argumentativa é importante, para a carta aberta é importante, para as questões do debate são importantes. Para qualquer texto argumentativo, contra-argumento é importante. Por quê? Porque o contra-argumento faz com que você se defenda do ataque do seu oponente, né? Como que eu trouxe só trouxe alguns exemplos aqui. Então, no texto 1, ele vem dizendo: contra a proposta de emenda constitucional que limita radicalmente o teto dos gastos públicos, taraná. Após estudos e palestras sobre temas, verificamos que essa proposta congela o valor dos investimentos com base no último valor vigente por 20 anos, reajustando segundo indicadores específicos. Aí ele vem: é evidente que ninguém é contra a responsabilidade fiscal. Por que ele diz isso? Porque qualquer apoiador dessa proposta iria dizer: mas isso é necessário, cabecinha, porque se a gente não congelar esses gastos, a gente vai cair na lei de responsabilidade fiscal. Então, como ele já sabe que todo mundo que apoia essa visão do congelamento dos gastos vai dizer isso, ele já se defende, dizendo: eu entendo que tem responsabilidade fiscal, mas aí já vem, entretanto, do ponto de vista técnico, essa perna daí vai se defender desse posicionamento, ok? Depois, outro exemplo. Contra a MP, escola sem partido, que a despeito do título propõe, na verdade, o fim do preceito da liberdade de cátedra em sala de aula. Daí ele vem: ninguém é a favor da partidarização da escola. Por que ele coloca isso? Porque ele já sabe que os defensores da escola sem partido vão dizer: mas na escola as escolas estão partidárias, professores estão defendendo Lula na escola. Daí você vai colocar que ele já coloca ali que ninguém está falando que a escola precisa ter um partido, né? Então ele está se defendendo já desses possíveis ataques. Depois, a questão 3. O último texto tem um outro contra-argumento ali. Para os que pensam que o bullying são apenas brincadeiras exageradas, então ele já se defende. Ele sabe que alguns vão dizer: isso aí é só brincadeira. Tem aqueles que acham que é muito alarmismo ficar falando do bullying. Então ele já se defende disso e coloca ali o seu posicionamento se defendendo com um contra-argumento. Ok? O que eu quero que vocês aprendam com isso? Que os contra-argumentos são importantíssimos em textos argumentativos, porque eles ajudam o autor a se defender dos ataques do oponente. Ok? Anotem. Bom, resumindo, o que a gente precisa entender? Que o título de uma carta aberta evidencia destinatário, o nome do gênero, que a carta aberta precisa ter uma contextualização em que se situa o problema a ser discutido, resolvido. Depois da contextualização precisa ter uma tese, né? Momento em que se postula o ponto de vista do autor sobre o problema. Depois da tese vem o desenvolvimento do texto, que diz respeito à análise do problema, no qual há uma apresentação de argumentos fundamentando, portanto, o ponto de vista dos emissores. Então, no desenvolvimento você vai analisar aquele problema e defender o seu ponto de vista por meio de uma série de argumentos que você vai trazer. E a conclusão, na verdade, é o elemento em que geralmente se solicita uma resolução para o assunto em pauta. Daí, por fim, vem a resolução. Como que eu organizaria esse texto? Eu organizaria aqui um parágrafo para colocar contextualização e tese, uns 2 ou 3 parágrafos para desenvolvimento e um para conclusão.
Então, eu acho que 2 parágrafos é suficiente para desenvolvimento. Então, fica 1 para desenvolvimento, para contextualização em tese, 2 para desenvolvimento, 1 para conclusão, 4 parágrafos a gente termina o texto, ok? Bom, tarefa. Em até 25 linhas, vocês deverão escrever uma carta aberta em um arquivo de doc e vão me mandar lá na atividade do Google Sala de Aula. Então, vocês vão colocar ali no arquivo de doc o nome de vocês, a turma, tá? Apesar de que a turma não precisa, que já vai aparecer lá, né? Deixa eu tirar a turma. O nome de vocês. Aí, vocês vão colocar ali tema, o tema que vocês acharem que o tema vai ficar livre, vocês vão escolher um tema. Se vocês quiserem sugestão, ver se o tema é viável ou não, perguntem para mim. Depois, delimitação do tema. Como que é tema e delimitação do tema? Eu coloquei aqui exemplo. Por exemplo, bullying é um tema, mas o texto não falava sobre bullying de forma geral. Ele falava do bullying nas escolas de Paranavaí. Isso é a delimitação do tema. Tem bullying de, sei lá, vamos pensar, o bullying e as suas consequências para a infância, daí seria uma outra delimitação de tema. Tem o bullying nas famílias, bullying nas escolas, bullying entre adolescentes, tem várias formas de pensar o bullying, mas eu estou falando do bullying apenas nas escolas de Paranavaí. Aí, depois da delimitação do tema, a gente tem, vocês vão começar ali a carta aberta. Então, vocês vão colocar aqui o título da carta aberta. Esse título eu quero que fique centralizado e em caixa alta, em letra maiúscula, ok? Centralizou, vão dar 2 espaços, voltar aqui, alinhar à direita, dar um espacinho e começar o seu texto. Nesse início do texto, vocês vão colocar aqui no primeiro parágrafo a descrição do problema e a tese. Deixa eu colocar aqui. Descrição do problema e a tese, ok? Eu vou colocar assim. Parágrafo 1, descrição do problema e a tese. Tá, necessariamente precisa ficar a descrição e a tese juntos no primeiro parágrafo? Não, pode ser que fiquem em 2 parágrafos, mas a sugestão é essa. Parágrafo 2, lista de argumentos para defender a tese, né? Então, parágrafo 2, o que vocês vão colocar? Lista de argumentos para defender a tese, ok? Parágrafo 3, isso também vai acontecer no parágrafo 3. Parágrafo 4. Vocês vão colocar o quê? O pedido de intervenção, que é, na verdade, o pedido de solução do problema. Eu vou pôr aqui barra, senão alguns podem ficar em dúvida. Ok? Então, o que vocês vão fazer de tarefa? Vocês vão escolher um tema, delimitar esse tema e escrever uma carta aberta sobre esse tema que vocês escolherem em até 25 linhas. Mínimo
mínimo, quantos que eu vou colocar? Mínimo 15. Mínimo 15, máximo 25 linhas, ok? Então, é essa a carta aberta que vocês vão escrever. Lembrando que é muito difícil fazer uma boa carta aberta em 15 linhas. Ok, vamos lá, entenderam? Eu vou compartilhar depois com vocês os slides e esse arquivo aqui de exemplo, tudo bem? Esse arquivo eu vou deixar lá na postagem da atividade. É isso, depois se tiverem dúvidas me mandem mensagens e a gente vai conversando. Beijos, beijos.